Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui com você no nosso canal Maná Diário para aprendermos juntos da Palavra de Deus em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. Vamos falar sobre a conduta do crente em relação à família. Qual é a conduta que o crente deve ter em relação à sua família? O esposo para com a esposa para com o esposo, os pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Fique comigo e nós vamos aprender juntos sobre esta matéria tão importante que Paulo vai tratar na carta aos Efésios. Eu sou o evangelista Claudionir e vamos juntos aqui nesta lição da Escola Bíblica Dominical no canal Maná Diário. O nosso texto áureo da Escola Bíblica se encontra na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, onde está escrito assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. O comentarista ainda traz a verdade prática, dizendo que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do seu nome. Deus instituiu a família para glorificar o seu nome. Então, Deus institui ela como algo que é indissolúvel. O casamento deve ser efetuado na questão heterossexual e também monogâmico, apenas uma esposa. Éfeso, a carta que Paulo escreve a esta igreja, no capítulo 5, versículos 21 ao 33, e depois capítulo 6, versículos 1 ao 4, é a nossa leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar conosco na íntegra neste momento. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, versículos 1 em diante diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nossa lição bíblica em classe está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre a conduta do crente como marido. O segundo tópico fala sobre a conduta do crente como esposa. E em terceiro nós temos a conduta do crente como filho. Este relacionamento, esse tripé, pai, mãe, filho, forma então a estrutura da família. Então nós vamos ver que o relacionamento familiar ele é um projeto instituído por Deus, E essa responsabilidade é a de glorificar e de transmitir à sociedade um padrão espiritual da família. E esta família precisa estar fundamentada na palavra de Deus. O papel dos pais e dos filhos devem ser exercidos em obediência ao Senhor, no temor do Senhor, na reverência a Deus,
de acordo com os princípios da palavra de Deus. Os filhos serão obedientes aos pais, os pais não provocarão a ira seus filhos, e também os esposos amarão as esposas, e as esposas serão submissas aos esposos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o princípio bíblico cristão. Então, nós vamos aqui ao primeiro tópico, o compromisso do cristão como marido, né? Ele precisa estar fundamentado na palavra de Deus. E nós vamos ver que Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido com Cristo e a esposa com a igreja. Olha que comparação gloriosa que Paulo faz a respeito do casal, onde o marido ele vai representar a Cristo e a esposa vai estar representando a igreja. Então, na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem e o homem a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. Então, na frase o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera também a sua igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Não é como uma posse para sugar os nutrientes dela, mas Cristo ele lidera a igreja e ele concede bênçãos para a igreja. Então, quando Paulo está dizendo que o marido é comparado a Cristo e a mulher é comparada à igreja, a esposa é comparada à igreja, então Paulo está dizendo que o marido deve suprir as necessidades da esposa. Ele deve ser o provedor para a sua esposa. Ele deve amar a ponto de entregar a sua vida por ela, assim como Cristo deu a sua vida pela igreja. É necessário ressaltar uma questão importante nesse papel aqui. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher, quando o relato de que o homem é o cabeça, né, e não a mulher dentro do lar. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo, conforme João capítulo 13, versículos 34 e 35. Então nós vamos ver que quando o marido é colocado ao patamar de cabeça, não é como no sentido de subjugar a mulher, não é no sentido de estar oprimindo a sua esposa, mas no sentido de ser o provedor e de ser o cabeça, de ser o guia da sua família, o responsável, o representante do lar. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática do sacrifício. Como diz as Escrituras, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você, marido, você estaria em condições de sacrificar-se em prol da sua esposa? Você estaria no lugar de Cristo aqui como o provedor da sua esposa? Você estaria no lugar aqui de alguém que vai suprir todas as necessidades, amando em todo o tempo e respeitando? Então, nós vamos ver aqui que o amor de Cristo para com a igreja ele foi um amor altruísta e incondicional. Romanos 5 e 8. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Então é nessa questão aqui que o movimento feminista muitas vezes não consegue compreender. Quando a Bíblia trata o homem como o cabeça da casa, o cabeça da mulher, ele está dizendo que o marido ele vai estar destituindo-se do seu próprio desejo em função da sua esposa. Ele vai estar amando a sua esposa em um amor altruísta, não um amor com interesses, mas um amor que vai suprir as necessidades do seu cônjuge, né? Então, desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Aí sim, a paz vai reinar, a harmonia vai reinar, porque o amor é a base deste casamento. O amor é a base desta união conjugal. E a esposa vai se submeter à vontade do marido em decorrência do amor para que o marido expressa para com a esposa. Então, esse relacionamento vai ser uma bênção, vai ser abençoado e abençoador.
O casal vai viver em harmonia, em comunhão, e a família vai ver esta harmonia de acordo com o princípio divino, onde o homem é o cabeça da casa e a mulher se submete a ele devido ao amor que ele concede a ela, né? Tudo que ele supre as suas necessidades. Então a esposa vai estar caminhando junto, uma adjutora, né? Como lá no princípio Deus deu para Adão uma adjutora, uma ajudadora, como que estivesse à sua frente, alguém que caminhasse junto com ele e estivesse ao seu lado para o apoiar, para o incentivar, para o ajudar e o auxiliar em todos os momentos. Mas isso é um assunto que nós vamos ver mais à frente no papel da esposa, né? O cuidado do marido para com a esposa, né? A Escritura declara que quem ama sua mulher ama-se a si mesmo. Toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Isto é verdade. O que significa então que o marido deve dar atenção também à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Você tem feito isso? Você tem dado atenção para a sua esposa tanto quanto você dá para o seu corpo? Muitas pessoas tiram muito tempo para cuidar do corpo, principalmente com atividades físicas, né? Praticando aí exercícios em academia, caminhadas, corridas, pedaladas, né? Está aí em alta. Porém, este tempo que é dedicado para o cuidado do corpo, também precisa haver um tempo para a dedicação do cuidado para com a esposa. Então, marido, atente a isso. Tome cuidado aí do seu corpo. Sim, é importante, mas também cuide da sua esposa, porque ela faz parte do seu corpo através desta união conjugal e abençoada por Deus. Implica então também em proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas ao afeto, consideração, honra, entre outras coisas. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Mateus 19:6. Então, em todo tempo, o esposo precisa demonstrar o seu amor, o seu carinho e o seu respeito para com a esposa. Ela não é um objeto de possessão sua. Ela é uma bênção que Deus concedeu na sua vida. Ela é uma companheira que está ao seu lado e você não tem autoridade para mandar nela a ponto de subjugá-la, mas você tem ela ao seu lado como uma ajudadora. E aí, pelo amor, pelo respeito, pela dignidade, ela irá sim submeter-se a você de uma forma saudável e de uma forma abençoada. Vamos então ver também que o marido, ele deve amar a sua esposa, né? Conforme Efésios 5:25, que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. E isso está trazendo uma palavra do termo grego para o amor. E Paulo ele não vai usar a questão do amor eréu, o amor eros, né? Que vai trazer aqui no quesito sexual, no quesito paixão, atração física. Paulo está trazendo aqui este amor, o marido amar a sua esposa, num outro contexto. Apesar de muitos maridos terem a sua esposa apenas como objeto sexual, mas esta não é a única função de que a esposa tem na vida do esposo. Ela não foi criada para isso, para satisfazer desejos sexuais na vida do esposo. Vai muito além disso o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal. Então não é esta palavra que Paulo está usando aqui dentro do contexto da carta aos Efésios. Paulo também não vai usar o amor no termo fileu, que é o amor expressado em termos de afeição, né, de amizade ou de afeição familiar. Não, vai muito mais do que isso. O amor que Paulo está trazendo aqui na carta aos Efésios, do qual o marido deve amar a sua esposa. Paulo está trazendo aqui o amor ágape, amor de Deus, o amor que está destinado a trazer paz, tranquilidade e segurança na vida da mulher, de forma que ele ame a ela como Cristo também amou a sua igreja. Vamos ao tópico de número 2, então, a conduta do crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, nós veremos então a conduta requerente da esposa cristã. Qual é a conduta real, qual é a conduta nos padrões bíblicos
que a esposa cristã deve ter. Primeiro é o conceito de submissão cristã. É justamente neste ponto aqui que existem muitas divergências, né? Esses movimentos feministas que vieram trazendo muito o afloramento da independência da mulher de uma forma até levada ao extremo e então tornando-se antibíblico esta forma de independência. Porque nós vemos princípios bíblicos voltados para um bom relacionamento familiar, de certa forma que a mulher ela se coloque debaixo da dependência do esposo e ela se submeta à vontade do esposo dentro dos princípios cristãos e princípios bíblicos para que isso venha trazer saúde para o relacionamento conjugal. Então as Escrituras ensinam a sujeição de uns para com os outros, no temor de Deus. Não é apenas da mulher para com o esposo, mas também a própria sujeição do esposo para com a esposa, e essa sujeição está acontecendo também dentro da própria igreja de uns para com os outros. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Nós temos submissão das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos filhos, dos servos aos seus senhores, e no caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, uma submissão espiritual. O marido é o sacerdote do lar, a mulher precisa estar debaixo da bênção do esposo, a mulher precisa estar debaixo desta autoridade do esposo, autoridade masculina dentro do lar, dentro da família. Vemos muitas famílias sendo destruídas porque esse contexto ou conceito de autoridade muitas vezes é distorcido, existem muitas intrigas, existem muitos contratempos e o casal não resistem às lutas e adversidades e não conseguem permanecer unidos, né? Quebra esse vínculo de amor, quebra o vínculo do respeito, da comunhão e o casamento é desfeito. O inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele está agindo desta forma também no seio da família. Então, essa submissão, ela não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas uma submissão voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então, a mulher não está irracionalmente se sujeitando ao esposo como se fosse apenas um objeto. Não, mas é uma sujeição racional, uma sujeição cristã, uma sujeição saudável ao seu esposo, estando ali ao seu lado para apoiá-lo e ajudá-lo, né? Então também nós vemos que nada há de depreciativo nessa questão de sujeição da mulher ao seu esposo, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, assim como a igreja se submete a Cristo, a esposa deve se submeter ao marido. Então falamos antes de que o marido deve amar a esposa assim como Cristo ama a igreja e prover para ela. Então agora é a vez da esposa, assim como a igreja se submete à vontade de Cristo, a esposa deve se submeter à vontade do marido. E então permanecer firme nesse relacionamento conjugal salutar, um relacionamento cheio de saúde. Não de uma forma irracional, de uma forma racional, por amor, por sujeição, assim como a igreja se submete a Cristo, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Quando a esposa cristã está cheia de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, ela entende e se submete também ao seu esposo, assim como a igreja se submete a Cristo. A condição da mulher cristã, então. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Gênesis capítulo 31, versículos 14 e 15, nós vamos ver que as esposas de Jacó, elas eram sua propriedade, ou sentiam-se como propriedade sua, porque o seu pai havia lhes vendido para Jacó. Era a troca de um dote, né? Jacó teve de trabalhar por suas esposas, e assim depois elas se consideraram como uma propriedade. Então era assim que a mulher, no contexto judaico do Antigo Testamento, se sentia. Na sociedade grega, as mulheres elas eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Então havia ali uma autoridade, né,
de uma forma abusiva dos esposos para com as esposas. Não era de uma forma saudável e não era também da forma com que Cristo quer que nos sujeitamos, né, enquanto igreja a Ele, e o que Paulo traz na sua analogia, as esposas se sujeitem aos esposos, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Então, no Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram agora uma posição de dignidade igual aos homens. Podemos ver que Cristo ele se relaciona com muitas mulheres, evangeliza elas, concede-lhes também autonomia para ir e evangelizar, como a mulher samaritana, e muitas delas foram seguidoras assíduas de Cristo, né? Muitas mulheres deixaram tudo para trás e seguiram a Cristo com uma forma muito digna, né? De honra e de glória. E então elas vieram a ter agora posições de destaque. Nós vemos no Novo Testamento diaconisas, nós vemos nas cartas sendo citadas muitas mulheres que foram exemplos de fé. Então agora elas ocuparam já uma posição diferente, uma posição de destaque. Ao conversar com uma mulher samaritana, Cristo ele quebrou então esses paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação da mulher. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. O amor do marido para com a esposa deve ser um amor altruísta. Então, o homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Então, se há uma boa atitude do esposo, também vai haver uma boa atitude da esposa. Há um dito popular que diz que dois bicudos não se bicam, né? Muitas vezes, dentro de um relacionamento, o esposo quer apontar o defeito da esposa e vice-versa. Porém, quando o esposo cumpre o seu papel, a esposa vai cumprir o papel dela. Então, como sacerdote do lar, o esposo deve fazer primeiro a sua parte e depois esperar para que a esposa faça e cumpra também a sua função, o seu papel no relacionamento conjugal. Essa reverência, ela consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia, o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Isso aqui é muito importante. Então, a esposa, ao se submeter à vontade do esposo, ela não vai se opor aos seus pensamentos de uma forma radical. Muitas vezes há uma troca de opinião, a esposa tem uma visão diferenciada, mas ambos, em um consenso, vão agir em tomadas de decisões dentro da família, seja em questões familiares, seja em questões financeiras ou questões de venda, de compra, enfim, qualquer área que esteja ligado à administração do lar. A esposa e o esposo vão caminhar junto e vão entrar em um consenso. E outra coisa importante é que ela não tire a autoridade do esposo. Isto é muito comum acontecer principalmente na educação dos filhos. O pai muitas vezes age de uma forma com o filho, e vamos supor aqui que o pai o ponha de castigo, e a mãe vai lá e tira o filho desse castigo. Ela está tirando a autoridade do esposo. E isso é uma forma muito ruim porque vai trazer instabilidade na educação do filho. O filho já não sabe mais agora se obedece ao pai ou à mãe, ou quem é que manda dentro de casa, então acaba se tornando uma bagunça. É muito importante ter um cuidado extremo, principalmente no que tange a educação dos filhos. A autoridade do pai e a autoridade da mãe existem, e um não pode tirar a autoridade do outro quando o quesito é educar os filhos. Vamos então ver que Provérbios ele vai nos trazer ali o exemplo da mulher sábia que edifica sua casa. Porém a tola destrói ou derruba com as próprias mãos, ou seja, com as suas próprias ações ela traz ruínas para dentro do seu lar. Nós vemos também um casal no Novo Testamento, um exemplo que não deve ser seguido, que é o exemplo de Ananias e Zafira. Ambos entraram num consenso, vender a sua propriedade, separar uma parte desta venda
e a demais parte levar aos pés dos discípulos, aos pés dos apóstolos, conforme a igreja primitiva estava fazendo no contexto da época. E nós vemos então que Ananias e Safira, eles entram num consenso, e isso é bonito na história deles. Porém, o que eles estavam fazendo era contrário à vontade de Deus, e eles estavam mentindo ao Espírito Santo de Deus, e isso lhes trouxe ruína sobre o seu lar, sobre as suas próprias vidas, as quais lhes custou a própria vida, né? Primeiro nós vemos que Ananias morre, depois chega Safira também e acaba morrendo também. Você vê lá em Atos dos Apóstolos esta passagem tão interessante que houve um consenso no lar, mas não foi para fazer o bem, mas sim para fazer o que é ruim, o que é mal aos olhos do Senhor. Nós vemos então que o verbo que Paulo vai usar aqui no contexto de sujeição é o verbo hipotasso, do grego, né? E Paulo diz que as esposas devem se sujeitar ao seu marido em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. A sujeição da igreja a Cristo envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Então, esses são requisitos básicos da sujeição da esposa para com o esposo. Lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza e amor. Paulo usa então este verbo para enfatizar o aspecto voluntário, do voluntariado, né? Da sujeição das esposas. Hipotasso denota sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor. Vamos então para o tópico de número 3, sobre a conduta do crente enquanto filho. Como um filho, qual é a forma do crente se portar? Qual é o relacionamento do filho para com os seus pais? A responsabilidade dos pais. Essa é a primeira parte, porque os pais são responsáveis em instruir o menino no caminho em que ele deve andar, e até depois de velho não se desviará dele. Então os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Quando o pai educa de uma forma saudável o seu filho, ele está sempre pronto, um caráter íntegro, né? Está sempre pronto a obedecer às normas que lhes são estabelecidas. Também já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre bem e mal. Então, esta instrução, o pai vai ensinar o filho a discernir, a distinguir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, né? Cabe também aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Isso aqui é extremamente importante. O pai estabelecer parâmetros, estabelecer limites. Tudo há um limite na vida. Muitos filhos são criados sem limites. Tudo o que eles desejam, o pai lhes concede. Está educando mal. O filho não vai estar preparado para receber um não na vida. O filho não vai estar preparado para, de repente, não conseguir alcançar o que ele deseja. Vai se frustrar, vai voltar atrás. Então o pai tem que ter o sim, mas também tem que ter o não. Deus, como pai, ele também corrige e açoita porque ele ama. Então é importante que não se aparte também a vara nas mãos dos pais, para estabelecer limites aos filhos e também lhes mostrar a sua autoridade. A desobediência dos filhos não pode ser tolerada. O pai precisa aplicar a correção no momento correto. Muitos filhos acabam fazendo muitas coisas erradas na vida porque os pais não lhes aplicaram a correção quando em alguma desobediência, principalmente quando são na tenra idade. Crianças de 1 ano até 5 anos de idade tendem a desobedecer muitos pais, e os pais acabam deixando passar essa desobediência, achando que o filho daqui a pouco começa a obedecer. Está errado, precisa ser corrigido. Quando precisa haver uma advertência, precisa ser aplicada para que o filho possa estabelecer essas normas na sua vida. Ele está em formação, em processo de formação. E o pai é o responsável
por lapidar a criança neste momento tão especial. Muitas crianças, quando chegam na igreja, os pais não têm sossego, não têm paz. Por quê? Porque não conseguem estabelecer um limite para o filho, não conseguem reagir à sua desobediência. Se você educar bem o seu filho, tenho certeza que o seu filho vai permanecer no culto juntamente com você. Ah, mas ele é criança, ele não entende, a minha igreja não tem salinha. Não precisa. O seu filho vai aprender a estar também no culto juntamente com você, em obediência a você, mesmo que ele seja pequeno, mesmo que ele tenha uma tenra idade. Se você estabelecer estas normas, se você estabelecer estes limites, o seu filho vai obedecer. Muitos pais passam o culto mais fora da igreja do que dentro. Por quê? Ah, porque dentro da igreja meu filho incomoda. Mas quando você leva ele para fora, o que é que você faz com ele? Você instrui ele, repreende ele, castiga ele, para que ele entenda que ele precisa permanecer no culto? Isso é muito importante, porque senão ele sempre vai incomodar para poder sair para fora para brincar lá na rua. Então o pai precisa ter esse domínio sobre o seu filho, porque há um ditado popular que diz que o pepino se torce é de pequeno. Então é assim que acontece na educação dos filhos. Os pais precisam ter um pulso firme, com amor, sim, não espancando, não tendo um abuso de autoridade, mas com amor, com carinho, instruindo o filho e impondo limites para que ele também tenha um caráter moldado de acordo com o caráter dos pais. Por outro lado, os pais também não devem abusar dessa autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura, com amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, não é? A fim de não incitar a ira aos seus filhos. Principalmente quando você vai lidar agora com o filho numa fase de adolescência. Se você o educou bem quando criança, você não vai ter muito trabalho quando adolescente, porque ele já aprendeu os limites, ele aprendeu a receber o seu sim e receber o seu não. Agora, se você não educa bem quando criança, chega na fase da adolescência, você vai ter outro problema. Muitas vezes, ainda pior, e você não vai saber como lidar. Porque agora o seu filho já toma decisões, já sai de casa, filhos acabam fugindo, filhos têm desejos de suicídio e tantas coisas vão acontecendo porque o pai não conseguiu estabelecer os limites, não conseguiu estabelecer uma educação saudável, pautada no amor e na palavra de Deus. Quando o filho aprende a respeitar os pais, ele aprende também a respeitar e a obedecer a Deus e a sua palavra. São princípios que vão caminhar sempre juntos. A conduta que é requerida dos filhos, então. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. A explicação para essa postura é categórica. Por quê? Porque isto é justo. Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria dos seus pais, assim também como Cristo deseja que a igreja confie na sua sabedoria e no seu poder. O apóstolo cita o 5º mandamento, onde está escrito assim: honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. Já a honra é um dever para a vida toda. Honrar pai e mãe é vida toda. Até mesmo a obediência, né? Se você receber alguma ordem do seu pai, por mais que você seja independente, muitas vezes esse conselho, essa ordenança precisa ser obedecida. Mas está acima de tudo aqui a honra também. Honrar pai e mãe. Jesus conta a parábola de que um pai tinha 2 filhos. E então ele convida um dos seus filhos para o ajudar na vinha. E o filho disse ao pai: eu não vou ajudá-lo. E o pai vai e se direciona ao outro filho. E também o convida para o ajudar na sua vinha. E o filho disse: não, pai, pode ficar tranquilo que eu já chego lá para te ajudar. O tempo passou e aquele filho que havia dito que iria ajudar não foi. Não apareceu. Ficou festando com seus amigos. Mas o filho que havia dito que não iria, ele repensou na sua atitude, na sua resposta, ponderou bem e decidiu ir ajudar ao pai. Qual dos 2 fez corretamente? Pense nisso. Então, vamos ver aqui que o mandamento com promessa é que os filhos devem honrar pai e mãe, porque
haverá uma promessa sobre a vida dos filhos neste contexto espiritual. Aos filhos que obedecem e que honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, para que você seja próspero, abençoado e tudo vá bem, e para que você tenha longevidade sobre a terra. Quando você obedece, quando você honra pai e mãe, as bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai também aos benefícios materiais. Quer se dar bem na vida? Honre pai e mãe. Uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões da vida. A primeira dimensão da vida dos filhos que abrange essa boa administração na família é que os filhos estão sendo alvos das bênçãos de Deus e das bênçãos do Pai. Essa primeira dimensão alcança os filhos pela instrução. Então, quando o pai instrui e administra bem o lar, ele vai instruir também o seu filho quando ainda pequeno. Isto é, refere-se ao que nós dizemos para os nossos filhos. A segunda dimensão é a dimensão da influência, ou seja, o que nós fazemos diante e fazemos para nossos filhos. E a terceira dimensão é a imagem do que os pais são e mostram para os filhos no dia a dia. Então a primeira é a instrução, a segunda é o que fazemos e a terceira é o que nós somos, ou que mostramos ser para nossos filhos. Os pais devem desenvolver atitudes firmes, amáveis e pacientes para com os filhos, para que eles aprendam que a obediência é bom para eles, para que eles sejam abençoados, para que cumpra-se o salmo, dizendo que bem-aventurado é o varão, que ele anda segundo a vontade de Deus. Ele vai ser feliz, tudo irá bem, a sua mulher será como uma videira frutífera à roda da sua casa, os filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Será abençoado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então que você seja abençoado, que você aprenda com Cristo a administrar o seu lar, a suprir as necessidades do lar, a amar a sua esposa, a amar os seus filhos, assim como Cristo também supre, administra e ama a sua igreja. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical, que nós vamos estar aprendendo então nesta última lição deste trimestre sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima Escola Bíblica Dominical.